Muito bem, meus amados, sejam todos bem-vindos a esse nosso 10º encontro da consagração, onde mais uma vez, lembrando, estamos usando aí o livro Consagração a São José, as glórias do nosso pai espiritual, Padre Donald Calloway. E, como nós havíamos combinado no início, a partir do 11º encontro em diante, é contigo com o seu livro físico, tá bom? Aquele suporte que a gente está dando lá no nosso grupo de WhatsApp, com os PDFs, é só até esse 10º encontro, tá bom? Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito bem, meus irmãos, nesse 10º encontro, o tema nosso é Luz dos Patriarcas, rogai por nós. E o autor vem trazer para a gente que essa luz dos patriarcas é o glorioso São José. Por quê? Porque ele está acima de todos os patriarcas. Quando a palavra, quando a gente vai aprofundando um pouquinho aqui na leitura, a gente descobre que a palavra patriarca, ela vem da palavra pai, ela significa pai, e que todos os patriarcas do Antigo Testamento, eles prenunciaram, e todos os pais cristãos são chamados a refletir. É a luz paternal de Deus brilhando por meio da paternidade de São José, ou seja, lá em João 8, vai estar lá dizendo que Jesus é a luz do mundo. O próprio Jesus diz isso lá em João 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. E em Tiago, que é uma citação do texto de hoje, que a gente vai acompanhar, vocês vão ler aí, em Tiago 1,17, vai estar dizendo que Deus é o Pai das luzes. Ou seja, nós temos aqui Jesus, que é a luz, nós temos Deus, que é Pai da luz, e nós temos São José, que é o reflexo perfeito do Pai das luzes. Ou seja, São José é a materialidade, a materialização de Deus Pai. Ele é o reflexo, ele é aqui. Lembrando que Deus, a gente até viu isso, acabei de me lembrar aqui na nossa aula de introdução, o Helder deixou bem claro para a gente, Deus ele não tem braços, ele não tem pernas, ele não tem sentimentos, ele é puro espírito. Então Deus escolheu, de forma muito criteriosa, um homem que fosse capaz de ser esse braço de Deus, de ser essas mãos de Deus, de ter esse pensamento de Deus, de conseguir realmente representá-lo. E esse homem é São José, por isso ele é o reflexo perfeito, por isso que ele é a luz dos patriarcas. Por quê? Porque na citação do Beato Guilherme Chaminade, ele diz o seguinte, imagine a santidade de todos os patriarcas de outrora, é aquela linhagem de gerações sucessivas que é a escada misteriosa de Jacó, culminando na pessoa do Filho de Deus. Ou seja, imagine uma escada que vai subindo em direção ao céu e lá no topo dessa escada está o Filho de Deus. Vê quão grande era a fé de Abraão, a obediência de Isaac, a coragem de Davi, a sabedoria de Salomão. E depois de ter formado uma opinião mais elevada desses santos, lembra-te que José está no topo da escada. Ou seja, a gente confirma através do Beato que José está no topo, ele está acima de todos os reis, patriarcas, de todos os santos. Quando a gente lembra da hierarquia, mais uma vez, para você, nós temos a Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Logo abaixo dessa Santíssima Trindade a gente tem Nossa Senhora, que é a porta, é o canal, por onde chega até nós todas as graças, por onde veio até nós o Filho de Deus, essa luz do mundo. E logo abaixo de Nossa Senhora nós temos o glorioso São José. Ou seja, é por isso que em vários momentos da nossa leitura do livro, você vai perceber que todos os santos tinham uma grande devoção por São José. Todos os santos tinham essa grande devoção por São José, Então, São José é essa luz dos patriarcas, essa luz que vai à frente,
que vai iluminando o caminho de todos os santos, né, de todos os pais, de todos os homens. Para quê? Para que a gente consiga caminhar, para que a gente consiga realmente dar passos seguros, né? Mas embaixo na nossa leitura, um pouco, vai dizer lá assim, ó, o lume patriarcarium aterroriza Satanás. Na versão latina da ladainha São José, o título Luz dos Patriarcas aparece como lume patriarcarium. O demônio odeia São José e sua luz. O outro nome de Satanás é Lúcifer, que significa portador da luz. Lúcifer perdeu a luz por causa de seu orgulho e desobediência a Deus. Ou seja, antes, né, do homem existir, né, antes da criação do universo, Satanás era o anjo mais próximo da luz. Era dele essa responsabilidade, né, de guardar e proteger. Mas por causa do orgulho, né, e da desobediência de Satanás, ele acabou perdendo, né, esse posto, sendo expulso da milícia celeste, e hoje em dia, como vai dizer aqui, ele habita nas trevas perpétuas e ele abomina a luz. Hoje em dia, o Satanás odeia a luz e ele odeia São José. Por quê? Porque São José hoje ocupa aquele posto que era dele. Se outrora Satanás estava tão próximo da luz, que era Deus, São José teve Deus nos braços. Se outrora o Satanás era o responsável por guardar e proteger a luz, esse papel agora é de São José. Por isso ele odeia, São José odeia Satanás. E Satanás, da mesma forma, odeia São José. E hoje o texto complementar vai trazer para a gente um pouquinho disso, né? No texto complementar vai falar da história dos dois Josés. O José do Egito, lá no Antigo Testamento, e o José do Novo Testamento, né? Esposo de Nossa Senhora e pai de Jesus, né? Enquanto o José do Antigo Testamento teve toda a história dele, né, de ser vendido pelos irmãos, ser tratado como escravo, depois chegar ao posto de primeiro-ministro do Egito, se tornar um homem de muita confiança e, principalmente, guardar o trigo, né, que é a matéria primária, né, a principal do pão. Pão que salvou o povo do Egito da fome. Inclusive, seus próprios familiares, né, de José do Egito, né. No Novo Testamento nós temos lá o José, esposo de Maria, que também foi parar no Egito e também foi responsável por guardar e proteger esse pão, o pão da vida, que é Jesus Eucarístico. Então nós temos essa relação, é uma excelente leitura, meu irmão, não perca essa oportunidade de fazer essa leitura, de perceber essa relação e perceber o quanto que é importante a figura de Jesus, o quanto que realmente ele é a luz dos patriarcas, ele é a luz para nós, homens, né, que estamos nos consagrando, né? Ele vai iluminar o nosso caminho, ele vai iluminar a nossa mente, ele vai iluminar o nosso coração. Basta que a gente confie. Um grande abraço a todos. Finalizamos esse dia de hoje em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.